No dia 11 de dezembro, será realizado um plebiscito no Pará com o objetivo de saber se a população deseja ou não a divisão de seu território em 3 novos estados: Pará, Carajás e Tapajós. Mesmo se aprovada na consulta popular, a divisão ainda deverá ser votada no Congresso. Mas o resultado do plebiscito certamente terá forte influência na decisão dos deputados e senadores. Segundo os defensores da divisão, grande parte do território do Pará não recebe a devida atenção do poder público, principalmente por causa da enorme distância da capital, reforçando as desigualdades. Eles acreditam que 3 estados menores serão melhor administrados que um único estado grande. Já os opositores apontam o enorme custo para o país decorrente da criação de novos estados, que podem não ser capazes de se sustentar sozinhos e irão depender de parte dos recursos destinados às demais unidades da federação. Também acreditam que a divisão irá enfraquecer o Pará, criando 3 estados mais pobres que o primeiro. Qual será a melhor decisão para o povo paraense e para todos os brasileiros? Então, a criação de 2 novos estados no Pará pode ajudar no desenvolvimento econômico-social das 3 áreas. Haverá prejudicados? O que existe de concreto por trás do debate, muitas vezes emocional, entre as partes? Sobre este tema, eu converso com o economista Célio Costa, com o professor Gilberto de Miranda Rocha, da Universidade Federal do Pará, com o deputado César Alum, do PSD do Tocantins, e com o deputado Zé Geraldo, do PT do Pará. Você de casa, não deixe de enviar a sua pergunta para expressãonacional@câmara.gov.br, pelo 0800 619 619 ou pelo www.twitter.com/xnacional. Eu espero você. Começo com o economista Célio Costa. O senhor tem um estudo que defende a viabilidade econômica da divisão do Estado. Quais são os seus argumentos principais? Tem de várias ordens. Passa da questão geopolítica, porque nós vivemos um momento em que o Brasil está numa situação financeira muito boa. A região amazônica está vivendo ainda num passado, baseado num passado de esquecimento, de ausência do Estado, seja o Estado, o governo do Pará, seja o Estado federal. E essa é a oportunidade de se fazer uma descentralização administrativa e ocupar efetivamente regiões que estão abandonadas, como o oeste do Pará e o sudeste do Pará, e, enfim, promover a integração dessa região ao desenvolvimento nacional, abrir fronteiras e, sobretudo, efetivar a presença do Estado e a soberania nacional na Amazônia brasileira. Agora, pergunto para o Gilberto de Miranda, que é coordenador do Núcleo de Meio Ambiente, não é isso, da Universidade Federal do Pará. Quais seriam os contras dessa divisão, desse desmembramento em mais 2 novos estados? Bem, em primeiro lugar, é preciso que se compreenda que não se trata da divisão somente do estado do Pará. Não é? Às vezes se coloca essa questão como uma questão justamente que tem que ser resolvida regionalmente ou localmente. Mas nós temos em mente, né, e temos informações suficientes, inclusive no nome do Congresso Nacional, que se trata de uma perspectiva de revisão dos limites políticos administrativos nacionais. Então, antes de tudo, é preciso entender que se trata de uma questão nacional. Não é? O plebiscito, a forma como ele foi encaminhado, em tão pouco tempo, não é? Ele, logicamente, não dá subsídio para que a população possa se apropriar de todas as informações necessárias para uma tomada de decisão. Então, eu penso que, antes de tudo, o Estado Nacional deveria ter encaminhado essa questão para os órgãos competentes de discussões territoriais, entre os quais o IBGE, por exemplo, não é? No sentido de subsidiar o debate, em primeiro lugar no Congresso Nacional e, posteriormente, na região.
A Amazônia ela tem que ser tratada de forma diferenciada do conjunto nacional, não é? No entanto, nós temos movimentos emancipacionistas no Brasil inteiro. Como tratar esses movimentos? Como discutir isso? Será que a discussão deve ser realmente somente colocada no contexto, por exemplo, do debate político? Não é? É preciso entender que se trata da necessidade de revisão da malha política administrativa nacional. Por exemplo, nos anos 90, entre 88 até 1996, a partir da promulgação da Constituição Federal, houve uma revisão da malha municipal, no nível local. Não é? E nós sabemos que de 64 até 85 o país mudou do ponto de vista da sua estrutura de povoamento, do ponto de vista, por exemplo, da fundação de novas cidades. Não é? Então, é algo que tem que ser debatido nacionalmente. Infelizmente, penso que isso foi colocado, em primeiro lugar, como uma questão local. A gente volta para os acadêmicos daqui a pouquinho. Eu vou para os deputados. Deputado Zé Geraldo, o senhor que é do Pará, a gente viu no plebiscito, na antecipação do resultado do plebiscito pelo Instituto Datafolha, que os contra a divisão são a maioria, a favor são a minoria, mas aí a gente tem que qualificar também a maioria e a minoria, e os contra a divisão, que são a maioria, aliás, exatamente, que são contra a maioria, também são menos inflamados. Ou seja, aqueles que querem a divisão do estado do Pará, eles são com menos argumentos e talvez argumentos pouco emocionais. Aquelas pessoas que querem a divisão, elas podem ser a minoria, mas elas são mais inflamadas. Como é que o senhor sente os ânimos no seu estado contra e a favor? Eu acompanhei esse processo aqui no Congresso Nacional e eu sempre disse que depois da Constituição de 88 é muito difícil você criar estado se não tiver acordo político. Porque no Brasil nunca se criou nenhum estado com a participação do povo, com o plebiscito. O Tocantins foi criado por um colégio constituinte, o Mato Grosso do Sul ainda foi no tempo da ditadura. Agora, nós temos um estado todo votando. Então, se a maioria dos eleitores estivesse no Carajás e no Tapajós, eu poderia dizer que nós teríamos hoje 2 novos estados. Como a maioria está no Pará, e é mais de 1 milhão de eleitores, juntando os eleitores do Tapajós e do Carajás, o Pará tem 1 milhão a mais. E naturalmente que o Pará não quer tirar 2 territórios, até porque no mapa o território paraense vai ficar bem menor, que é um argumento, inclusive, né, dos contras. Então, na verdade, ambos têm razão. O povo do Tapajós, né, que viaja 3 dias de barco para chegar à capital, 2 dias de carro e 2 horas, 3 horas de voo, e que tem uma formação cultural muito diferenciada, inclusive, não só a geográfica, tem razão de querer a emancipação. Aliás, o debate tem mais de 150 anos em uma determinada região. A região do Carajás também tem razão, porque os governantes não chegam na maioria desses territórios. O povo elege senadores, eles nunca vão lá. Elege deputados federais, nunca vão lá. Elege deputados estaduais, nunca vão lá. O governador não vai lá. Os secretários não vão lá. As políticas não chegam lá. Então é natural que as pessoas querem criar um território que o governo está mais próximo, o Tribunal de Justiça está mais próximo, o Ministério Público, os deputados estaduais, né? A estrutura de governo. Imagine um cidadão gastar R$2.000 de avião para ir em Belém